Bem-vindos à Companhia Liberdade. Hoje nós vamos para o campo, vamos curtir o ar puro. É mais uma etapa do catarinense de enduro de regularidade. Aconteceu na cidade de Caçador e nós estávamos lá em Companhia Liberdade e trouxemos para você. Mas você vai fazer um passeio fantástico de Lages até Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. Vai sentar aqui e nós vamos fazer um passeio. É já já. Muitas pessoas nos ligaram, aprovando o nosso roteiro da semana passada. Nós vamos fazer outro. Esta semana nós vamos até a cidade gaúcha de Canela. Senta aqui na minha moto, recoste-se na sua poltrona, ache a posição mais confortável. Viaje comigo, vamos meditar. É um roteirado. Vamos passear de novo, de Lages até Canela, no Rio Grande do Sul. Um passeio gostoso, apesar do tempo, apesar da chuva. E vamos aproveitar esse espaço do roteiro para mais uma mensagem bonita, que com certeza auxilia alguém. Vamos lá? Uma vez um garoto que tinha um temperamento ruim. Seu pai lhe deu um saquinho com pregos e disse: cada vez que tu ficares nervoso, pregue um dos pregos atrás do muro. No primeiro dia, o garoto já havia pregado 37 pregos no muro. Depois de algumas poucas semanas, ele havia aprendido a se controlar. O número de pregos colocados diariamente começou a diminuir gradualmente. Finalmente chegou um dia em que o garoto não perdeu seu controle totalmente. Contou ao seu pai, e o pai sugeriu que ele agora retirasse um prego por dia, cada vez que ele achasse que estava apto a controlar seu temperamento. Os dias se passaram, e o garoto finalmente sentiu-se seguro para contar a seu pai que todos os pregos tinham sido retirados. O pai pegou seu filho pela mão, colocou-o em frente ao muro e disse: "Você está de parabéns, meu filho. Mas olhe para os buracos no muro. O muro nunca mais será o mesmo. Quando você ofende alguém com palavras, elas deixam uma marca exatamente como esta. Você pode enfiar uma faca num homem e depois retirá-la. Não vai adiantar. Você pode dizer desculpe, mas o ferimento ainda estará lá. Uma ofensa verbal é tão ruim como um ferimento físico. Os amigos são como joias raras. Eles fazem você sorrir e encorajam você a obter o sucesso. Eles te ouvem, eles conversam com você e eles sempre querem abrir seus braços e seus corações para nós. Perdoe-me se alguma vez deixei um buraco em seu muro." Maravilhoso esse roteiro, né? Eu acho fantástico esses passeios. Aliás, ultimamente tenho feito muito disso, tenho andado bastante na estrada. Eu e a minha mesa. É uma mesa móvel, o bom é isso. Agora chega de papo, vamos direto pro enduro. A partir de agora você curte comigo a chegada, a recepção, o motoclube recepcionando os seus visitantes. Vamos lá, inscrições. Inscrições é aquele momento de expectativa, seja em qualquer tipo de evento, nós precisamos dos participantes. E o pessoal de Caçador estava extremamente apreensivo porque até às 5 horas da tarde, mais ou menos, chegam em torno de 20 pilotos. Pouquíssimas inscrições e havia aquela apreensão. Mas como meio do estado, o pessoal não está muito habituado, o pessoal do litoral acostumado a fazer os enduros pelo litoral, se perdeu um pouco no tempo e começou a chegar um pouco mais tarde.
8 horas da noite, eles já tinham mais de 130 inscrições, que garantiu o sucesso, mas sucesso mesmo, desta prova. E como sempre, o Caçador Motoclube mostra toda a organização que possui. Está tudo organizado, os PCs já estão todos sabendo da sua posição e do horário ideal. Com certeza, os PCs já estão todos localizados, cada qual com sua maquininha. Estou agora só finalizando, tem mais uns 4 ou 5 para entregar. Já estão instruídos como operar a máquina, estão instruídos como ficar no mato esperando os pilotos. Paulo, perspectiva sobre o Enduro e como é que estão as trilhas? Olha, acho que superou o número de pilotos, né? Deu 120 pilotos inscritos por enquanto, né? Tem mais algum pessoal que está se inscrevendo ainda. E a trilha tá boa, não tem sufoco, não tem nada, tá fácil. A trilha, parece que a trilha é uma trilha fácil. Voltam todas as motos, inclusive as nacionais? Voltam todas as motos, inclusive as nacionais. O pessoal vai gostar, foi feita uma trilha, entre aspas, light, né? É só não desabar a água que todo mundo volta. E o tempo está ótimo, o tempo está ajudando já, né? Muitas inscrições, o pessoal que nunca veio para Caçador está gostando muito da cidade. Perfeito. Perfeito mesmo foi a organização do Caçador Motoclube, que como sempre, em tudo que eles organizam, é muito bom. Parece uma rasgação de seda, mas é que eu andei me informando, eu não estava lá, mas me informei com alguns amigos e o pessoal só teceu elogios a esta promoção. Aliás, falando em elogios, eu estava vendo o pessoal aí elogiando o trabalho da polícia. Fico faceiro de ver que Caçador pode enaltecer bastante o trabalho do policiamento. Acho bacana isso daí. E aí vai, como vocês já estão acompanhando o Companhia Liberdade, durante o jantar é feito sempre o sorteio para ver a numeração, qual piloto larga antes ou depois. E transcorre normal, como em qualquer enduro. Depois de uma boa noite de sono, só nos resta agora mesmo é cair na trilha. Vamos junto, assista comigo. Depois de uma boa noite de sono, só nos resta os preparativos finais. Não vou dizer iniciais, porque isso aí o pessoal já veio semi-preparado. É claro que são todos pilotos responsáveis, ninguém deixa para a última hora nada, tá? Todo mundo já veio pronto, deixou a moto consertando, botou na oficina durante a semana, revisão de pneu, revisão de freio, tá tudo revisadinho, prontinho. Agora é só montar a planilha, introduzir as informações de planilha e daí é só alegria, só no meio do mato, vamos lá curtir aquele enduraço. Quem vê falando diz que é uma organização britânica, né? Não é bem assim, mas o pessoal realmente se esforça porque isso aí é um campeonato catarinense e ninguém tá aí só para brincar, o pessoal tá aí para competir, para ganhar. E nessa competição para ganhar nós temos aí 4 categorias: Master, Sênior, Júnior e Nacional. Vamos ver o que nos diz o piloto número 1 e o último, 131. Estamos na Companhia da Liberdade, eu sou o piloto número 1. Foi uma coincidência, foi o primeiro piloto a ser sorteado e fui escolhido o Abre Trilha, o número 1. Então é uma sorte, porque sendo o número 1, você não pega pilotos na tua frente. Só que em compensação também, se você pegar alguma cerca fechada, é o problema. Mas acho que os abre-trilhas já vão deixar as porteiras bem abertas e para a gente fazer uma boa prova novamente e tentar vencer essa etapa aqui em Caçador. Bom, aí a gente largar em último aí, vamos ver o que vai dar. Vamos pegar bastante valeta pelo caminho aí, pegar o lixo dos outros, a cervejinha que vão deixando aí, cigarrinho na estrada. E vamos ver o que dá aí. Difícil terrar a trilha, vai ficar bem marcado e pegar bastante valeta. Vamos ver o que dá para fazer. Mas não te preocupa, companheiro, que como diz o Motóquios, os últimos serão desclassificados. E vamos lá, continuamos. Estamos fazendo um passeio pela cidade de Caçador.
Esse passeio eu acho que é legal por dois motivos. Primeiro, apresenta a cidade aos visitantes e apresenta os visitantes à cidade. É muito bacana, porque o pessoal que não pode participar ativamente, não pode ir até o local onde está sendo realizada essa largada, no caso, vê que há a participação de vários pilotos, de várias pessoas. E tem um outro lado importante em todos os eventos esportivos de motociclismo que muito pouca gente da cidade que está fora da competição se dá conta. Há o aspecto econômico numa trilha dessas daí. São 131 pilotos, a grande maioria de fora da cidade. A grande maioria, eu digo a grande maioria porque alguns da categoria nacional ainda podem ser da cidade ou que não fizeram parte do levantamento da trilha. E o pessoal vem de fora. Vindo de fora, tem rede hoteleira, tem restaurantes, tem toda uma série de envolvimento, tem combustíveis, uma série de envolvimento econômico-financeiro para a cidade. Então, o motociclismo, além de ser um grande prazer, também pode ser uma fonte de renda, pelo menos quando tem uma prova dessas na cidade. Vamos assistir um pouquinho de trilha. Vou parar de falar, vamos curtir Fernando Noronha e as trilhas de Caçador. Aliás, falando em Caçador, quero deixar aqui os parabéns ao Caçador Motoclube, que completa 3 anos de existência e está fazendo seu jantar de confraternização hoje à noite. Nós não pudemos estar presente, Companhia Liberdade, estamos cobrindo a Copa Baja, mas parabéns a todos vocês. Não vai faltar oportunidade. Esse cidadão que vocês veem ali é nada mais, nada menos do que Luciano do Vale. O Luciano do Vale é o nosso assessor aqui para efeitos aleatórios aqui do Companhia Liberdade. Levou o Paulo Silva para tudo que é lado. Levou para jantar, levou para festar, levou para onde ele tinha que ir, o pessoal levava ele. E ficou por conta do Luciano do Vale fazer o Cicerone do Companhia Liberdade dessa vez. Muito obrigado, um abraço a vocês. Eu quero aproveitar aqui, quero fazer um esclarecimento. Muitas vezes a gente encontra os pilotos assim, poxa, nós estávamos lá no meio da trilha e meu número era 100 e vocês nunca pegam os 100, sempre pegam os da frente. Nós temos um problema sério, que eu acho que quase ninguém hoje em dia no Brasil passa por esse problema, mas nós temos, que é um pequeno problema financeiro. Então nós não temos como levar 2 ou 3 câmeras, que seria o ideal para esse tipo de prova, uma prova longa, onde a gente poderia deixar um câmera pegando em uma posição todos os pilotos. Então a gente tenta fazer aquilo que dá. E às vezes tem que sair de um determinado local de sufoco para ir para um outro local de sufoco. Não são todos os motoclubes também que viabilizam um Luciano do Vale para acompanhar nossa equipe e ficar inteiramente à disposição, quer dizer, fica aí o tempo que for preciso, daqui nós vamos para o outro ponto. Então isso aí também às vezes dificulta o nosso trabalho. Quando dá para pegar, a gente tenta chegar nas categorias mais de trás. Porque para quem não conhece a estrutura do Enduro, o pessoal da Master são os primeiros pilotos a largar, são os melhores pilotos, são os pilotos mais experientes, são os pilotos que já foram campeões das categorias menores, tá? Então é a categoria de topo, é a categoria Master. Logo após a Master vem a Sênior, que é a segunda em grau de importância, vamos botar dessa forma, tá? Sem menosprezar ninguém. Depois da Sênior, a Júnior. E depois da Júnior, a categoria nacional. Por que isso? Porque se de repente bota uma moto de categoria nacional na frente da Master, você pode atrapalhar os pilotos de ponta de repente numa ficada de uma motocicleta nacional. Então o que acontece? Vai largando da Master, Sênior, Júnior e Nacional. E às vezes a gente não consegue realmente pegar todo mundo. É uma falha que nós vamos corrigir ainda, com certeza, porque a Companhia Liberdade está só no segundo aninho, somos muito novinhos
Nós somos crianças, bebês ainda. Vamos lá, enduro para vocês, vou parar de falar, já estou me tornando chato. Tá pensando que é mole andar na trilha? Não é não, de repente pega uma pedrinha daquelas ali, escorrega a roda dianteira, sai da frente, não tem o que segure, só segura mesmo é o chão. E aí o pessoal às vezes cai. Mas em enduro, o interessante é que muitos tombos acontecem, como vocês viram ali agora, o cidadão bateu na árvore, mas muito pouco o pessoal se machuca, graças a Deus, porque está em baixa velocidade. E isso é um ponto... eu acho importante, eu acho um ponto bacana no enduro, isso daí. É realmente uma festa, uma confraternização. Já viram quanta gente caiu? Garanto que o pessoal da Master não cai numa subida dessa aí, nem o da Sênior, nem o da Júnior. Ou da Júnior já começa a cair. E assim é, por isso que vai tendo essa diferenciação e os pilotos mais iniciantes, que estão em início de enduro, têm um numeral mais alto no seu sorteio. Vamos lá, mais um pouquinho de enduro para vocês. O pessoal do Caçador Motoclube deve ter se esforçado para molhar aquela trilha ali, porque com a seca que nós estamos enfrentando, não chove em lugar nenhum, os caras conseguem ter barro, eles devem ter levado um caminhão pipa lá e devem ter jogado no meio da trilha para fazer um barrinho, para fazer de conta. Agora, se tivesse chovido nessa trilha aí, meu amigo, se segura, porque ia ser complicado, hein? Essa parte da manhã, logo após esse monte de trilha que você acompanhou aí, porque foi só trilha mesmo, no meio do mato, aquela pausa para o almoço, para consertar a moto, para rever os pontos, para dar uma verificada em planilha, comer alguma coisa. E agora só nos resta saber dos próprios pilotos o que eles estão achando da prova, o que acharam da parte da manhã e qual é a expectativa para a parte da tarde. Com vocês, alguns pilotos. Primeira etapa na parte da manhã, eu acho que foi muito boa. Tivemos algumas dificuldades, mas não muito difícil de passar. O problema é as referências mal colocadas na planilha, que a gente teve mal condução na primeira etapa. Eu estou andando um pouquinho atrasado, mas tá muito liso, né? Aí tem que diminuir um pouco, mas faz parte. A parte de manhã foi tranquila, apesar de alguns erros aqui de planilha, mas vamos ver se os PC vão ser cancelados, que a trilha estava tranquila, boa. Se não fosse o erro, nós tínhamos entrado no tempo, assim perdemos 4 minutos. É, isso aí, continua de tarde. Você acha que o negócio pode ficar muito tempo parado? Não, não pode não. À tarde, muito estradão, muito pouco sufoco. Como foi falado no início, o Marcos falou muito bem. Não foi uma prova, não é uma prova difícil, é uma prova light. E realmente na parte da tarde, muito pouca trilha, muito estradão. Mas um provão, lugares muito bonitos, lugares sensacionais. Curta comigo, vamos curtir o enduro. Só tem uma coisinha que eu queria chamar a atenção. Essa foi uma prova válida pelo Campeonato Catarinense e pela Copa Oeste de enduro de regularidade. Então teve colocação tanto para os pilotos do Catarinense quanto da Copa Oestina. Nós não pusemos em caracteres. A Copa Oestina, eu vou dizer aqui para vocês quem ficou em primeiro, segundo e terceiro. Na Copa Oeste, em primeiro, na Master, Ronê Luiz Frasson, de Toledo, Paraná, Rubens Silva, de Curitibanos, e Cláudio Riert, também de Toledo, no Paraná. Os paranaenses tomaram conta na categoria Master. Na Sênior, Arthur Henrique Schaffer Neto, de Porto União,
Em segundo, Ricardo Franquin de Videira. E em terceiro, Arthur José Santos da Costa, de União da Vitória. Na categoria Júnior, nós tivemos em primeiro Christian Prandi de Curitibanos, em segundo Fábio Giovanni Benassi de Porto União e em terceiro Alair Ribas de Mato de Curitibanos também. E na categoria nacional, em primeiro Micael Mauro Falchetti de Videira, em segundo Alcides Almeida Júnior de General Carneiro, Paraná e em terceiro Ivo Franca Moreira de Curitibanos. Sentiu o pneuzão furado? Pois é, isso acontece com vários pilotos. Furar o pneu no meio da trilha, o cara tem que sentar praticamente no tanque para evitar que o pneu até saia do aro. Vocês estão vendo aí a filmagem com um efeito que faz com que dê a impressão que o pneu está andando para trás. É muito bacana esse dali, ele captura melhor. Ele captura em 1/200, fica uma coisa bem interessante. Vira aquele pneu furado, né? Pois é, teve um outro piloto que também furou o pneu. E no final ele vai dar uma entrevista para nós a respeito do que aconteceu e você vai ver o que aconteceu com esse piloto. É o Testoni, lá de Joinville, passou um sufocão na trilha. Você vai acompanhar, não perca mais no finalzinho. Companhia Liberdade é o motociclismo em movimento, no enduro, no motocross, no supercross, no enduro de velocidade, no motociclismo de lazer, nos motopasseios, em tantas outras atividades. Olha que cena bonita. O Paulo deu uma caprichada aí. Paulo Silva, nosso cameraman desse enduro, é o nosso editor oficial aqui do Companhia Liberdade. É isso aí, Companhia Liberdade, motociclismo em movimento. Um abraço a todos os integrantes das equipes de enduro desse grande estado em Companhia Liberdade. Enduro também tem motoclubes se apresentando e nos convidando para participarmos dos seus eventos. Lá em Caçador, encontramos um pessoal do Paraná que nos convidou para o Enduro das Cachoeiras. Não só nós, você também. Assista comigo. Vou aproveitar a oportunidade para convidar todos os enduristas do nosso Brasil para a prova nacional que será realizada no dia 5 e 6 de agosto deste ano. A quarta prova Enduro das Cachoeiras, que poderá ter mais informações no site em www.endurodascachoeiras.com.br. Será um enduro maravilhoso, onde terão paisagens escolhidas, neutros em cachoeiras muito bonitas. E, mais uma vez, agradeço então ao Paulo, repórter do SBT Santa Catarina, pela oportunidade desse convite a todos os companheiros enduristas do nosso país. Como é que foi, Enduro? Foi muito bom. Muito bom. Tá gravando ou não? Claro. Foi muito bom. Como é que foi, Enduro, mano? Foi joia, uma maravilha. Se ferrou muito? Nada. Muito boa a prova. Estão de parabéns o pessoal aí. O Enduro foi muito bom, a prova não estava muito difícil, apesar que foi a primeira que eu fiz, né? Tava ótimo, eu gostei, valeu. Foi tranquilo, fizemos uma prova aí tranquila, não teve sufoco aí que a gente ficou se batendo. Só que pifou o meu... Não, pifou o Compass. Mas a empinadinha que eu peguei dele lá, você pegou, né? Peguei. Então... Não, o enduro foi legal, apesar que eu furei o pneu na parte da manhã, mas deu para terminar. A prova estava muito boa, apesar de que a média estava um pouco alta. Mas a prova, graças a Deus, o pessoal de Nona Vitória, que viemos em 23 aqui, chegaram todos vivos. Foi tudo bem. Então, de parabéns a prova aí. Continuamos em Companhia Liberdade. Novamente com o presidente do Motoclube, o Marco. Marco, e é sobre as expectativas. Superaram?
Já todas as expectativas para essa prova foram superadas. Os pilotos estão contentes, a gente está vendo o rosto, a satisfação que eles estão. A trilha estava ótima, o dia ajudou, excelente. O pessoal do Motoclube está de parabéns pelo trabalho que fizeram hoje. A cidade está de parabéns. A população também presente vendo a prova, ótimo. Testoni, conta pra gente o que aconteceu na tua moto, Testoni. Eu coloquei uma corrente ali para firmar o pneu e ainda o pneu furou, saiu o pneu do aro e eu tive que vir com um bom trecho para poder arrumar o apoio, para chegar aqui nessas condições. Aí eu estou numa maré muito ruim ultimamente, tudo acontecendo. Testoni, agora sem sombra de dúvidas tu é um campeão ter conseguido chegar assim. Isso é enduro, não é? Enduro toda a vida foi isso. Desde quando eu andei numas épocas atrás, era toda a vida assim. A gente custava para chegar com essas motos nacional. Vamos conversar agora em Companhia Liberdade, vamos conversar com o Dário. Dário, boa tarde. Conta pra gente como é que foi o enduro. O pessoal está de parabéns, a prova estava boa. Muita trilha de manhã, as médias começou meio alta, bem puxado. A gente estava com bastante frio, que estava bem frio de manhã. Mas depois foi melhorando, acho que foi uma boa prova em geral, acho que vamos esperar um bom resultado. Parabéns a todo o Caçador Motoclube, troféu muito bonito, um dos troféus mais bonitos que eu já vi até hoje. Aí a premiação por categorias a nível estadual, pelo campeonato estadual. Gostaram de mais essa etapa do Campeonato Catarinense de Enduro? Eu gostei, não pude estar lá, mas o Paulo Silva esteve. E quem que ele encontrou lá? Motóquios, nosso grande e fiel guru, nos trazendo mais uma mensagem. Quem não deve, não deve. Esse foi o programa de hoje. Eu espero de coração que tenha sido do agrado de todos vocês. Como eu já falei em outras oportunidades, para nós é um imenso, um enorme prazer fazer esse programa. Espero encontrá-los aqui no próximo sábado ou por qualquer das estradas desse grande país, sempre em Companhia Liberdade. Até lá!